Iniciando em 3. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um overview trazido a vocês pela Black Company. Em 2021, sem muito alarde, a Netflix lançou uma série animada baseada em um famoso game, muito embora o grande público sequer notou isso. Arcane foi uma grata surpresa, sendo aclamado tanto pelo público geral quanto pela crítica especializada, com sua trama tridimensional e animações incrivelmente bem feitas. Mas além disso, ela conseguiu algo que parecia impossível: fazer os haters de League of Legends darem o braço a torcer. Agora, 3 anos depois, fomos agraciados com uma nova temporada, mostrando as consequências do ato impensado da Jinx e a conclusão desse arco. Mas será que a série se fechou cumprindo as expectativas? E mais, o que a história de Arcane significa para o canon do game de League of Legends? Vamos discutir isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o Thiago P, normalmente suporte, às vezes assassino, e o Jaime Dinger ser o Bob Dylan de Runeterra não estava na minha cartela de bingo do Arcane. Olá pessoal, sou Rafaela. Eu escolhi ser uma lutadora para essa partida de hoje e é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre Arcane. Bom dia, boa tarde, meus caros ouvintes, a todos vocês. Eu sou o K, novamente, de novo aqui outra vez. Dessa vez pegando um papel aí de atirador. Sim, eu vim trazer uma parte de League of Legends e Arcane junto com todos os meus amigos aqui. Só que dessa vez um papel um pouco complicado. Maravilha, gente. Mas antes da gente começar o papo aqui, eu vou pedir para, caso você que esteja nos ouvindo não siga ainda a Black Company nas suas redes sociais, dê uma corridinha lá no Instagram, no Threads, clique para seguir o @BlackCompanyBR_, e estamos também no Blue Sky e no finado Twitter. Só buscar lá por Black Company, você terá em sua timeline todos os dias notícias quentinhas sobre o mundo do cinema, da TV, dos games e tudo que envolve a cultura pop. Além disso, siga-nos também no Spotify ou no seu agregador de podcast da sua preferência para acompanhar todos os programas que nós lançamos por aqui semanalmente. E bora lá! Bom, pessoal, para a gente alinhar aqui a expectativa, tanto nossas para essa conversa quanto para quem estiver nos ouvindo, gostaria de saber o nível de conhecimento de cada um aqui sobre Arcane, sobre League of Legends e sobre toda essa lore que envolve a Runeterra e afins. Começando por mim, eu quero dizer que o meu conhecimento de LoL é zero. MOBA realmente não é um estilo de game que me atrai. Mas ainda assim eu achei Arcane tão bom a ponto de aceitar vir aqui, ser host desse episódio só pra poder emitir opiniões, tá? Por um segundo eu achava que você ia falar que ia jogar LOL, já ficar meio calma. Não, um passo cada vez, gente, pera aí. Mas vamos lá, Rafa. Pra você, qual o seu nível de conhecimento dentro de tudo isso? Bem, o meu conhecimento de LoL, assim como o seu, é zero. Quando a primeira temporada lançou, eu até dei uma pesquisada um pouquinho para entender um pouco mais o mundo, né? Porque é bem rico a história, mas eu não me aprofundei demais. Agora, de Arcane, eu sou bem fã da série e passei até a parar de zoar o pessoal que jogava LoL. Maravilha. Olha, eu preciso admitir que eu Não ainda não julgo. cheguei nesse teu nível de espiritualidade, mas quem sabe agora, depois da segunda temporada. Mas sem zoar, Cá, vamos lá. Você, eu sei que gosta bastante de LoL. Hoje a gente não vai julgar ninguém aqui. Diz aí, qual que é o teu conhecimento dessas duas coisas? Tá tranquilo. Eu já sou muito jogado o tempo todo. Já por jogar LOL, então é comum quase. Então, Arcane foi algo que. Não sei. Eu falo por mim e acho que algumas partes de jogadores de League of Legends me pegou muito de surpresa. Porque, assim como a Rafa falou, a história de Runeterra em si é enorme, é gigante. Parece que nunca tem fim. Porque sempre tem uma coisa nova surgindo, ou um detalhe ali que eles vão trazendo, e, e tudo vai se ligando uma parte na outra ali e tal, das regiões. Curti muito, virei fã, sim, de Arcane. Não sou aquele
não sei, eu acho que eu não chego a ser aquele detalhista, assim, que pega cada parte, assim, da série, mas acho que pelo menos meu conhecimento do LoL é um pouco maior que de Arcane. Bom, maravilha. Posto aí, né, nossas expectativas. Vou continuar com você, cara, já que você é o nosso especialista de LoL. Te dar uma tarefinha aí pra você explicar para nossos ouvintes, bem rapidinho assim, do que se trata Arcane em relação ao LoL e o quanto que a Aham. série apresenta de toda a lore do League of Legends. Tá, vamos lá. Referente a Arcane, sim, eles representam, eles pegam muito do jogo ali na série, tá? Toda a história eles tentam apresentar, eles mesmos falam que ela é canônica, né? Então, tudo que aconteceu em Arcane é real, tipo, aconteceu realmente na história oficial de Runeterra, dentro do jogo de League of Legends, tá? Tudo ali já é detalhado, já é datado, todos os relacionamentos entre os personagens, a linha de tempo, né, assim, da história que se passa em Arcane. Claro, é uma região ali localizada em Runeterra, não abrange todos os espaços ali, né? Mas eles conseguem trazer isso fielmente. Eu, como jogador, sabe quando você consegue ver umas coisas? Poxa, eu não acredito que eles trouxeram isso. Eu achava que eles iam pegar só ali, como exemplo, Piltover e Zaun. Mas tinha muito mais coisa envolvida que eles conseguiram trazer para Arcane do que somente a relação entre esses dois mundos, digamos assim, né? Trazendo referente aos personagens, cara, não tenho o que dizer. Não tenho o que falar, porque eles trouxeram tudo. Eles trouxeram tudo. Tudo que você consegue ver no jogo, todas as relações entre eles ali, tá tudo certinho. Sabe? Foi tudo milimetricamente calculado, basicamente, assim. Tanto o Victor, o Jace, a Caitlyn, a Vi, a Jinx, então, principalmente. E eles conseguiram colocar muitas peças ali que eu mesmo, como jogador, eu não achava que eles iam pôr. Assim, eu não achava que eles trariam isso, pelo menos já assim, de cara. Mas tá ali. Mas eu tô falando isso como jogador de League of Legends. Se você assistir ao Arcane e tal, e não joga LoL, pode ser que não tenha. Tipo, você pegou aquela partícula ali, né, que eles podem ter colocado. Mas se você não conheceu, ou não procurou alguma coisa da lore de LoL, ou se nunca jogou, então fica só uma partícula ali de curiosidade. Mas para os jogadores já é muito mais tipo, oh meu Deus, Eu sabe? imagino, tentando fazer um paralelo aqui, é como eu me sinto, ou pelo menos me senti até um tempo atrás, vendo os filmes do MCU, em comparação a quem não acompanhava quadrinhos quando era mais novo, mas começou a curtir muito né, todos os filmes da Marvel. Então eu creio que. Aham. Não, é Pois é, basicamente é isso. legal estar do outro lado do prisma agora. E é interessante que você falou aí a respeito da Riot ter confirmado que a história de Arcane é canon, porque tenho perguntas, ok? mais, mais pra frente, mas Ok, não, tudo bem, tudo bem. vamos dar uma maneirada agora no início, nos spoilers, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que cutucar essa onça aí. Galera, então vamos falar realmente dessa segunda temporada de Não, Arcane. Obviamente, eu quero bastante, né, da visão do K a respeito do League of Legends e do que foi apresentado, mas também vamos falar por nós, que somos meros espectadores. Sem muitos spoilers, pessoal, vamos comentar sobre o que nós achamos dessa temporada 2, né? Como que ela Beleza. atingiu o nosso coraçãozinho. Vou aqui agora dar a palavra para a Rafa, para ela começar a falar um pouco sobre como ela se sentiu. Então, vamos lá.
Assim como a primeira temporada, eu achei ela linda visualmente, né? Esteticamente, manteve tudo. Eu acho que até Evoluiu. evoluiu em alguns Uhum. aspectos. É muito lindo, fantástico. Agora, como toda série que é cancelada no meio da produção de uma temporada, que eles têm que reavaliar todas as escolhas, né? Eu achei que foi um pouco corrida e tinha muito mais história que poderia ter sido trabalhada ali de alguma forma não tão apressada, se eles tivessem tido uma chance com mais episódios. Então eu gostaria de ter tido mais tempo para ver alguns personagens, por exemplo, o Echo, Nossa. que ele ficou ali meio de extra, ele quase não No segundo aparece. ato ele ficou totalmente escanteado, né? É. E eu fiz pesquisa sobre ele, porque eu vi que muita gente adorava esse personagem. E eu sei que ele é um personagem importante para a história, que ele tem muita história a acrescentar. Então eu fiquei um pouco decepcionada com isso, com o passo acelerado que a temporada Um teve. sentimento muito parecido com o seu, principalmente porque a impressão que me deu, eu não sei se pra vocês realmente teve essa sensação também, mas a impressão foi que o ato um, na verdade, a primeira temporada, culminando com o ato um da segunda temporada, foi escrito pra contar uma história, e daí eles viram, putz, não vamos conseguir fazer mais temporadas. Aí eles meio que viram a chave, e o ato 2 e 3 eles viram outra coisa, sabe? Eu tive a mesma impressão. Pois é, porque até mesmo no que foi apresentado pra gente de Arcane antes da segunda temporada estrear, vendo os trailers, vendo as artes, principalmente, as artes meio que mostravam uma virada de jogo onde a Vi se tornaria meio que uma marionete da Jinx ou algo assim, sabe? Meio que cutucando aquela ideia de que a Jinx realmente é o Coringa de Runeterra. E o primeiro ato meio que mostrou isso, depois começa a amenizar um pouco essa questão, né? Então esse sentimento realmente foi meio complicado pra mim, mas a gente Uhum. entende pelo fato, né, que como a Rafa falou, eles tiveram que agilizar isso, precisaria pelo menos de mais uma temporada, eu acredito, pra fechar tudo certinho. Mas fora isso, é uma história que eu gostei. Conclusão, mais ou menos, mas no geral eu curti bastante. E a arte, né, a animação, o estilo, a estética, né, é algo que para mim é impressionante o que os caras fazem desde a primeira temporada. A segunda evoluiu, né, como a Rafa A falou. conexão com a música foi absurda Com a nessa música, temporada. nossa. Tem uma cena, sem dar muitos spoilers aqui, mas tem uma cena onde a Sevica e a Jinx elas começam a meio que se entender e, né, a Jinx dá um presente pra Sevica, só que é um presente que funciona no estilo Jinx, né? E daí tem muita música envolvida e tal. Daí você vê que ela tá irritada porque o negócio não funciona do jeito que ela queria, mas ao mesmo tempo ela tá grata porque aquilo tá funcionando. E a Jinx tá só lá no fundo, só dançandinho. Putz, cara, muito bom. Ficou muito legal essa dinâmica, né? Eu acho que o próprio. Eu acho que isso, se eu não me engano, acontece no episódio É. 2. E no próprio episódio 2, já no início, a gente tem toda uma arte meio estilizada, como se fosse em grafite e tal, por conta da Jinx, de como que tá a situação em Zaun. É muito bonito, né? É muito bem feito. Tem uma outra parte daí um pouco mais pra frente que estão tratando de algumas lembranças e é tudo pintado meio que em aquarela. Cara, esse trabalho que os caras fizeram é algo impressionante. E eu entendo o porquê que demorou 3 anos pra eles conseguirem finalizar isso aí. E pra mim também justifica o preço, que falaram que foi uma das séries mais caras, né, produzidas, assim, e pra mim Sim. justifica, porque é absolutamente perfeito. Aí pra você, cara, como é que foi? Cara, eu achei incrível. Eles realmente, tipo, trouxeram cada estilo de cada personagem. Você viu que eles souberam separar, tem essa questão. Parece, pelo menos ao meu ver, assim, parecia que os personagens ali de Piltover tinham seus traços ali um pouco mais marcantes, mais característicos deles, assim. Os personagens de Zaun também tinham uns traços mais. Eu vou trazer assim mais despojados.
Acho que Uhum, seria errado eu falar mais desleixado e tal, mas mais despojado, um estilo mais próprio deles, assim, sabe? uhum, É uma animação incrível, não tenho o que dizer do design, de tudo que eles fazem, não só dos personagens, mas do ambiente em si. E até quando eles pegam essa parte que você trouxe, ô Thiago, teve essa introdução aí, né, no segundo episódio, uhum. dos grafites e tudo mais. Também quando eles tentam fazer algum. Sabe quando tem algum tipo de transformação, ou algo do tipo. Quando aparece o Victor, e aí tem algumas lembranças do Jace, e aí parece estar em outra dimensão, assim. Nossa, aquilo ali foi incrível, impecável. Que Uhum. conseguiram fazer. Só mais um comentário, já que a gente vai falar sobre as cenas. Logo no primeiro episódio, que mostra a Caitlyn de luto, pra mim aquilo de lá também foi uma sacada genial que eles fizeram e muito bonito, porque tava tudo como se fosse rabisco, né? Era meio rascunho em preto e branco, e só ela em cor. Eu achei aquilo lindo demais. E assim, né, sendo um pequeno spoiler, porque é bem o início, né, do ato 1, mas também algo que nem tanto na estética, mas a forma como foi apresentado é muito legal em relação a Caitlyn, porque né, acontece o ataque da Jinx, né, ao conselho, e tem uma cena onde aparece a cadeira, né, de um conselheiro ela tá quebrada meio que na metade, assim, podemos dizer, né, o encosto dela, e atrás dessa cadeira tá a Caitlyn olhando pra cadeira, que provavelmente era a cadeira onde ficava a mãe dela, Uhum. e ficou, né, naquela estética visual apenas dizendo, ó, esse aqui é o teu lugar agora, sabe? Já meio que indicando que aqui ia ter que evoluir tanto, né, como a maturidade, quanto a questão de ter que assumir o papel da mãe depois do acidente. Então tem umas cenas, assim, eles têm umas jogadas, inclusive, se vocês forem pesquisar, inclusive aqui nas redes sociais da Black, se derem uma olhada, tem um vídeo da Leia muito legal que ela apresenta outras questões estéticas, assim, do que aconteceu em Arcane. Eles utilizam muito do visual que pode passar muito despercebido aí se você não presta atenção em tudo, sabe? Bom, vamos então agora liberar os spoilers. Se você, ouvinte, não assistiu ainda a segunda temporada de Arcane e se preocupa com spoilers, eu peço que dê o pause agora, volta mais tarde. Mas agora vamos destrinchar tudo o que aconteceu realmente na segunda temporada. Mas gostaria de fazer isso numa análise, podemos dizer assim, dos personagens, né, dos personagens que foram apresentados, e principalmente na visão do K, do que nós temos no jogo e o que nós temos em Arcane, porque eu tenho perguntas e eu espero que elas sejam sanadas. Mas, mas de início eu quero ouvir de você, cara. O que você achou de como os personagens foram apresentados na segunda temporada, suas relações e como que isso funciona pro jogo do League of Legends. Uhum. Bom, vamos lá. Já trouxe no começo, eles trouxeram em Arcane realmente todos os relacionamentos perfeitos, tá? A apresentação também dos personagens é impecável. Tem algumas. Acho que teve um só, mas. Não sei. Pode ter gente que discorde de mim nesse quesito. Eu vou começar pelo Warwick. Né? O Warwick, não sei, o pessoal que não joga, né, League of Legends, ele é apresentado como. Eu espero pronunciar certo. É o Vander, certo? Uhum. Isso. Ele é Isso. apresentado como o Vander. Dentro do jogo, ele já não é. Não existe o Vander. Ele tem o nome de Warwick, né? Que já é aquela. Se você já tá aí nessa parte, se for spoiler, então já me desculpa, mas. Agora tá liberado spoiler, cara. Pode falar tudo que quiser. Nesse ato, desde o segundo ato, ele já é apresentado lá na sua transformação, né? Depois do ocorrido. Eu acho que na apresentação dele foi ok, o jeito que ele foi introduzido em Arcane. Porém, não sei se
por conta dos acontecimentos dentro da história e tudo mais. Mas eu acho que poderia ter. Tipo, dá pra entender, mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais, bem pouco assim, desenvolvido a questão dele, da transformação e tudo mais. Mas dá pra entender o porquê eles fizeram assim. Ah, Aproveitando só, pode. fazendo um rápido parênteses, já que você está falando do Warwick, eu já tenho uma pergunta Ah, que em algum momento no jogo, tem um indicativo, não necessariamente que é o Vander, né, que é o aham. pai das crianças, que eu acredito que isso não tenha, mas tem algum indicativo de humanidade no Warwick? Ou ele é simplesmente uma besta sedento por sangue? Aí é que tá. Infelizmente não. Dentro do jogo, ele já é uma besta que foi completamente dominada e qualquer resquício de humanidade não existe mais. Gente. Você considera interessante isso que eles fizeram na série, então, de dar, tipo, voltar um pouco na linha do tempo dele e mostrar? Sim, sim, não, completamente. Inclusive, acredito que é um adendo. Dentro do jogo, já é um tempo que é bem depois de todos esses ocorridos. Então, dentro do jogo, tudo isso já passou. Já aconteceu, digamos, entre aspas, né? Um exemplo, 10 anos atrás. Então, meio que já tem todo aquele desenvolvido ali. E vamos lá. Eu gostei. Eu gostei muito como eles trouxeram o Heimendinger, mano. Não tem como. Não tem como. Ele, pra mim, foi um personagem que nessa segunda temporada eu falei, cara, eu não acredito que ele fez isso. Ah, cara, o cara tá tocando música folk, velho. Eu achei. Tipo, ele largou a ciência pra viver da sua Aham. arte. Entendeu? E tava muito feliz. E tava muito tão feliz que ele simplesmente largou mão da realidade dele, cara. Foi É tipo. incrível Não isso. julgo, Aham. não Não julgo. A jogo. realidade que ele tava muito bacana. Não, e outra, né? Ele desde o início, desde né, da primeira temporada, ele sempre falou dos riscos de se mexer com magia, com arcano e tudo mais. E daí ele tava num mundo que não tinha isso, cara. Então, pô, aí você larga a mão de tudo e vai viver da arte mesmo. Não tem? Exatamente. Ele falou assim: ah, aqui não tem perigo, tô longe dos perigos, né? Então tá tranquilo. Uhum. Mas eu achei incrível. Vamos lá. Eu tenho opiniões também, mas vamos lá, depois a gente fala. Não sou fã, mas deu pra entender algumas coisas, algumas questões ali, pelo menos entre ele e o Victor, tá? Uma coisa que eu tenho que concordar com o Victor desde o começo era: me deixe em paz, mano. O cara só queria dormir, sabe? Ele só queria, tipo, Uhum. mano, me deixa quieto aqui na minha. Mas aí o Jace foi lá, cutucou, falou: não, chega aí e tal. Ah, mano, pra quê? Pra quê? Cara, o Jace criou o vilão, né, cara? Essa é a Aham, verdade. Ele criou o vilão. Teve que resolver, beleza, né? Foi lá, resolveu, mas ele que criou o vilão. resolver daquele jeito, né? Na, Nossa na senhora. pancada, no martelo. Mas bom, não tenho o que dizer. O Victor foi um personagem que, nessa segunda temporada, meu amigo, literalmente trouxeram ele do jogo pra cá. Esse eu posso falar, É trouxeram ele do importante. jogo pra Arcane. Porque o modo que ele ficou transformado ali depois, nossa, sem palavras. Toda. Você via que ainda tinha características dele, né? Tinha alguns traços, tinha um jeito dele, o jeito de falar e tudo mais. Até da perna dele, né? Que ele ainda andava meio assim. Sim. Ah, cara, o rosto dele foi dividido em Nossa, dois, assim, cara. parecia uma Tava lá ainda. máscara, mas ao mesmo tempo você vê que não era Uhum. e, sabe? Mas foi completamente perfeito o, o jeito que trouxeram ele pra segunda temporada. Agora, das queridinhas Vi e Caitlyn, mano, o que tem delas no jogo teve em Arcane.
Eu só senti um pouco de falta do poder da Vi, tá? Tipo, obviamente, né, ali na série, em Arcane, no universo, trouxeram o que eu acho que eles puderam trazer dela. Obviamente não ia ser, oh meu Deus, não ia ser overpowered, né? Não seria uma lutadora que ia vencer tudo e todos. Mas trouxeram muito o lado humano dela, né? A questão do... Acho que nos primeiros episódios dessa segunda temporada, né? Que tem aquela divisão, né? Que até a Caitlyn fala, pô, mas você tá comigo ou você tá com eles? Você vai ficar do lado deles que levaram minha mãe, e aí? Aí ela tem aquela divisão ali, que não durou muito tempo também. Ela vira gótica. Virou Aham. gótica. É que eu acho que a série trabalha muito com esse conceito de bom e do mal, porque quando você analisa de verdade, friamente, todos os personagens, eles são muito complexos, né? Então é muito difícil você olhar e falar assim, pô, esse aqui é 100% bom, esse aqui é 100% mal. Cara, você entrou num ponto aí, se eu puder Pode, puxar esse pode. À fio vontade. aí, né? É que você entrou num ponto que eu queria discutir, gente. Porque, assim, eu desde a primeira temporada, eu até tinha esquecido, depois eu fui revisitar alguns comentários que eu fiz com alguns amigos que jogam LoL, né? E eu lembro que na primeira temporada eu fiz uma pergunta que eu fiz de volta nessa segunda temporada para um outro amigo. Perguntei, no jogo, a Jinx é considerada uma vilã, né? E a Kate uma heroína? E daí ele, nas duas vezes as respostas, na verdade, foram muito similares, que foi não, o que nós temos tem Piltover, tem Zal, uma é queridinha né, de uma região, outra queridinha de outra. Mas que essa ideia de herói e vilão não existe muito no League of Legends, né? Não, é. É meio como em Warcraft, né? Que você tem lá a Horda né, e a Aliança, e não necessariamente um é vilão e o Sim. outro não. É. Mas assim, o que me pegou um pouco foi que, obviamente, né, assim como a Rafa falou que fez, eu fui pesquisar algumas coisas sobre o jogo pra ver as relações, né, com o seriado e tudo mais. E, cara, a semiótica que o jogo apresenta, por exemplo, da Jinx, é realmente de uma maluca. Enquanto da Caitlyn é de uma heroína quase endeusada, né, com seu rifle e tudo mais. E as duas vezes que eu entrei em discussões a respeito, né, de Caitlyn e Jinx, principalmente no ato 1, né, o ato 1 ele pega um pouco nos extremos, Uhum. podemos dizer assim, a resposta do pessoal foi assim, não, eu vou defender a Caitlyn, a Jinx é uma maluca. E, cara, pra mim, tudo que é apresentado nessa segunda temporada, principalmente no episódio 7, que eu vou querer falar sobre ele um pouco mais depois, é que não, cara, a Jinx não é maluca, ela só sofreu pra caramba, né? E uma das defesas lá que o pessoal fez da Caitlyn falou, pô, ela viu a mãe ser morta, Uhum. né? Pô, a Jinx viu a mãe ser morta, o pai adotivo ser morto, indiretamente por culpa dela, os amigos, a mesma coisa, né? Foi apadrinhada por um sociopata, foi manipulada com a cintila e tudo mais. E, pô, vamos, que tal, né? Dar uma olhada da mesma forma pra ela, né? Não, exato. Pra mim é Então, exatamente esse o ponto. Quando você analisa todas as relações dos personagens que eles têm entre eles e com o ambiente que eles vivem, é muito difícil você falar a Caitlyn é boa, a Jinx é má. Porque até, uhum. especialmente nessa segunda parte, né, da temporada, com a segunda temporada, a gente vê que não, a Jinx não é uma maluca, ela não faz as coisas só no modo coringa de ser pra ver tudo queimar. Tem motivo, tem muito trauma envolto ali naquela história e tem um motivo pra ela ser retratada como a heroína de Zaun, né? Porque ela não é tão ruim assim. Não, e outra coisa, né? Uma coisa que pra mim fica muito claro é que ela atacou, né? No finalzinho da primeira temporada, ela ataca o conselho de Piltover. E a impressão que dá é que nem ela sabia o porquê que ela Uhum. fez isso. Ela, num acesso de raiva, foi lá e explodiu os caras. E depois assumiu, porque ela, tipo, não queria. Ela
sequer tipo, pensar no que foi feito, enquanto o pessoal, como você falou, né, o pessoal de Exalta olhou aquilo como uma. Com a Pra mensagem, né? mim dá Tipo, pra ver não. como ela fica mal com aquilo, especialmente porque ela nega o nome dela em algum momento da série. Ela diz que ela não é mais a Jinx não existe mais. Entendeu? Então isso pra mim é um ato claro de que ela não queria ser associada com aquela ação que ela teve. Exato. E aí que entra, cara, a questão, né, do que eu ia perguntar pra você é de como que isso se relaciona numa questão de canon, né? Porque o que me parece é que no fim da temporada a Jinx ela não é mais aquela pessoa desajustada que é apresentado pelo menos nas artes oficiais e no que eu li a respeito da personagem League of Legends. E você disse, né? Isso passaria alguns anos antes. Exatamente. Como é que será que de alguma forma o jogo trata como que ela se retransforma, podemos dizer assim, naquela Jinx maluquinha, entre aspas, que a gente viu mais pro final da primeira temporada? Então, dentro do jogo, eles já trazem uma. Eu posso dizer que é uma mistura dos dois tipos da Jinx. Tem a parte que ela tem esse acesso de raiva e de loucura. Inclusive, uma das falas mais famosas da Jinx dentro do jogo, que os personagens ficam ali, né, soltando frases de efeito, ou então falas quando chegam um perto do outro. É uma fala da Jinx que chega ao seguinte momento: eu sou maluca e tenho atestado. Então, tipo, eles trazem muito essa. Tem os dois lados, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que ela consegue, ela tem a parte mais centrada dela ali, como se ela dissesse, não, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso fazer, isso aqui, mas isso é que eu vou fazer agora. Eu preciso agir, então eu vou agir, sabe? Mas dependendo da situação ali, sempre tem umas partes mais cômicas da Jinx, né? Você vê até a Rafa falou isso, esse lado meio coringa dela, né? Que ela solta umas piadinhas, fica mais engraçadinha e tal. Mas também tem a parte mais séria dela. E ela, no jogo, ela é definida como, tipo, uma líder de Zaun? Qual que é a Ah, situação dela no contexto? dentro do jogo, se não me engano, ela é tida como. É. É como se houvesse um grupo de Zaun e ela fizesse parte desse grupo. É tipo. Acho que em Zaun, como se não tivesse um líder. É tipo, todo mundo faz parte do grupo, né? Uhum. Aí você pode falar que é o povo de Zaun, né? Fazem parte Sim. ali daquele ambiente. E, bom, Rafa, você, né, tá comentando exatamente sobre isso, de como é a vista a Kate e a Jinx. Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? O que você acha das duas no fim de tudo, já que é tudo tão complexo? Eu acho que as duas são heroínas e vilões na história, dependendo do ponto de vista. Eu consigo entender por que que o pessoal de Piltover considera Caitlyn uma heroína, e ao mesmo tempo eu consigo entender por que que ela é considerada uma vilã para Zaun. Porque ela é parte da força policial que oprimiu aquele grupo por muito tempo. E eu também consigo ver o inverso, com a mesma coisa com a Jinx. Pela segunda temporada, assumidamente, eu fiquei com raiva da Caitlyn por muitos episódios ali, né? Muitos minutos, porque eu achei que ela tava meio que traindo quem eu considerava ela como personagem. E sobre a Uhum. Jinx, eu vi uma evolução nela como personagem, porque diminuiu essa loucura dela. E não que ser maluco seja mal, gente, desculpa se pareceu isso, não foi essa a minha intenção de dizer, tá? É porque meio que mostrou que tudo aquilo de lá era resultado do sofrimento dela, né? Dos traumas dela e tal. E meio que ela consegue colocar aquilo em controle, principalmente quando ela adota aquela criança, né? A Isha. Uhum. Amor da minha vida, aquela Uhum. criança, né? Me apaixonei, quis adotar ela também. E ela consegue meio que controlar um pouco mais as emoções, os sentimentos dela. E a gente vê que
ela não é só aquela confusão que ela aparentava ser. E eu gosto dessa evolução dela como personagem e o que ela passa a representar pra Zaun. Eu acho que a prova cabal de que ela não é simplesmente uma insana. Porque assim, na primeira temporada tinha uma discussão de que ela já era meio virada da cabeça, porque quando ela ainda é criança lá, que ela vai fazer o resgate do Vander com os outros e tudo mais, e daí aparece a cena de que ela tá surtando lá, chorando no local, né, onde ela ficava, porque ela foi deixada pra trás, Uhum. podemos dizer assim. Então, né, o pessoal apontava para aquilo e falava, bom, ela já é, né, já não tinha todas as faculdades ali né, no lugar. Mas o episódio 7 dessa segunda temporada, que mostra aquela realidade paralela, pra mim aquela é a prova de que ela, cara, ela pode ter, né, digamos assim, a personalidade dela, mas ela não é insana, ela não é nada disso. Ela é uma pessoa, né, tipo, neurotípica, podemos dizer assim. Porque, cara, ela age com muita maturidade pra tudo, ajuda lá os amigos quando precisava e tudo mais. E mais do que isso, ela prova, naquele episódio 7, que ninguém resiste a uma franjudinha, né? Que nem o Echo, em 24 horas o Echo foi de odiar mortalmente a pessoa pra dar um beijo nela. Exatamente, né? Eles fazem esse paralelo aí. Mas é que nem. Eu acho que eles trouxeram muito isso de Arcane na Jinx por conta da introdução, né? A questão de introduzir os personagens, principalmente para quem não conhecia, né? Para quem tava caindo de cabeça nesse mundo de não só de Piltover e Zaun, mas de Runeterra no geral, né? Mas eu achei muito legal quando eles fizeram isso. É realmente para você, que nem a Rafa falou, você sentir aquilo que a Jinx passou, mas de um jeito que, por mais que, ok, ela teve as ações dela e tudo, mas se você parar para analisar de fato, você consegue não, eu não sei se eu posso, não que seja compartilhar, tipo, pô, eu faria isso também, claro, dependendo da situação, pô, não teria nem como dizer não, né? De tudo que ela sofreu ali, mas de certa forma que seja entendível, sabe? Não é você dizer que você Nossa, faria a mesma coisa, porque é Exato, aquele negócio, tipo assim, só se você estiver na situação, você tem como saber o que você faria de verdade. Mas é exatamente. você é, entender o lado dela. exato, não É, julgar, Aham. né? Podemos dizer assim. Ao contrário da Caitlyn, que daí eu julgo um pouquinho, eu eu tenho que julguei admitir. bastante. Porque assim, ela. Tá, no começo ali, né? Ela se tornou uma pequena fascistinha, mas Você foi tão tudo bem, gentil ela estava falando em pequeno luta. agora. Mas depois, o que me pegou um pouco é que assim, né? Sabe, a gente sabe, tem aquela transformação, podemos dizer, no final, ela meio que se acerta, né, com a Uhum. Vi, começa a ver a Jinx com outros olhos e tudo mais, né? Se afasta um pouco daquela ideia de vingança. Mas, sinceramente, ela só mudou de lado porque ela tá apaixonadinha pela Vi. E não pelo conceito do que seria em si, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tive assistindo a série. Então, se lá no início, lá na primeira temporada, a gente tinha aquela ideia de que a Caitlyn ela era diferente do povo que estava no conselho, a segunda temporada me diz que não, ela não era diferente, ela pensava meio igual, e ela só mudou ah, de ideia de como agir, né? Agir com a Ambessa e o que a Ambessa queria e tudo mais, porque a Vi tem belos tríceps. Olhou o bração da mãe ali, falou, opa. Falou, nossa, velho, então vamos. Aham.
Mas Não julgo. eu também não. É, eu não sei se vocês têm a mesma visão. Assim. Ainda bem, né, que teve essa mudança, mas eu meio que questiono um pouco a Eu motivação, não sabe? julgo, e se os Bração ajudou a trazer mais alguém pro lado não fascista do mundo, é bom. Aham. Ah, não, eu concordo, É, isso eu concordo. completamente. A gente tem que brigar com todas as armas que a gente tiver, né? Mas. Mas daí teve então essa questão aí, pelo menos pra mim, né? Sobre a Caitlyn. E pra gente ainda né, falar dela, podemos até Uhum. finalizar esse ponto. No finalzinho, eu tenho uma opinião, mas eu quero saber de vocês. No finalzinho que vocês entenderam a respeito do que a Kate estava fazendo com aquelas plantas do Rex Portal. Olha, na minha opinião, pelo que eu entendi, ela ia tentar trazer aquilo de volta. E aí eu julguei de novo, porque a gente já tinha uma prova no episódio de que o mundo sem a Hextech era um lugar muito mais legal, muito mais interessante pra todos os lados. E aí quando eu vi ela mexendo com aquilo de novo, eu falei, putz, cara, agora que a gente tá vivendo uma sociedade que tá mais ou menos igualitária, as pessoas estão se aceitando mais ali, ela vai lá e vai mexer com essa parada de novo? Esquece. Deixa eu morrer. Foi essa a minha visão. Certo. Pra você, qual que foi Então, eu a achei sua meio ideia? perigoso. Meio não, muito perigoso. E como a Rafa falou, não que vai acontecer, mas parecia muito, tipo, de novo não, cara. Isso de novo não, sabe? Aquela velha história de terror que, tipo, o vilão se foi, mas sobrou alguma parte dele ali que alguém pegou. Então, Sementinha, né? sabe? E aí eu fiquei, cara, eu tenho muito medo. Inclusive, eu posso dizer que é um. Me fugiu a palavra agora, eu não vou lembrar. Mas é uma ideia que eu tive, só que eu não sei, eu posso estar enganado. Eu espero muito estar enganado, porque se for o que eu tô pensando que era, de toda aquela questão ali do Victor, de toda a transformação do que aconteceu com a parte Hextech e tudo mais, que meio que foi dominando, né, todo mundo, assim, que foi se espalhando como se fosse sei lá, um tipo de vírus, uma febre, e todos interligados ali de uma forma meio estranha. Ao meu ver, como jogador de LoL também, me lembrou muito a parte do vazio. E eu fiquei com muito medo disso, tá? Muito, muito medo. Aí, só para contextualizar aqui, para todo mundo que não joga LoL ou não conhece a outros lados da história de Runeterra, o vazio, ó, só para contextualizar, o vazio em Runeterra, ele foi lançado junto com a existência do universo. Os dois surgiram ao mesmo tempo e o vazio é uma manifestação da vastidão inatingível daquilo que jaz além. É uma força de apetite insaciável que espera uma eternidade até que seus mestres, os misteriosos observadores, marquem o momento final da destruição. O próprio nome já fala, o vazio, né? Então é algo que consome, não tem, como se não tivesse consciência, tá em todo lugar. O que ele puder pegar, ele vai pegar e não tá nem aí. É como se fosse uma força, tipo, puxando aqui um pouco de Star Wars, né? É como se fosse a força das trevas, da escuridão, assim, né? Digamos assim. Uhum. O Isso, lado o negro, lado lado. negro, só Né, que do universo lado da de luz. Runeterra, e que ele consome tudo, estilhaça e já era. Não tem como. Tá, eu vou falar uma coisa que talvez eu esteja totalmente maluco, mas eu vou dizer pra vocês o que eu acho que ela estava fazendo. Ela estava procurando pra onde a Jinx fugiu.
Você acha? Porque. É possível. Porque é o seguinte. Tem uma máxima de quem é dos quadrinhos, que é: se não tem corpo, não tem Eu morto. acredito Isso muito vale. nisso daí também. Eu falo isso o tempo todo, inclusive Tá. falei no episódio. Isso vale tanto pro Warwick quanto Não, com pra certeza. Jinx, né? Uhum. Né? Não teve funeral, não teve nada. Cara, é assim, quando uma pessoa não vai voltar, tem funeral. É simples assim, né? Então não teve nada. A gente vê a explosão do alto, né? Você vê a explosão do alto e você vê ela procurando aqueles negócios e na mão dela tá a cabeça do macaquinho, do explosivo da Jinx. E eu tive essa impressão. Porque, eu vou ser bem sincero, na minha cabeça, enquanto eu estava assistindo o episódio, eu ficava naquilo: se isso é canon, como é que essas pessoas estão morrendo? Como é que elas vão surgir depois? Exato. Né? Inclusive fica a questão da Ambessa, né? Que a Ambessa realmente parece que morreu e disse que ela vai ser uma nova campeã aí, né? Inclusive, Você ela comenta já isso. entrou. Ela entrou junto com o lançamento de Arcane, né? Dessa segunda temporada. Uhum. E ela foi lançada no jogo já como uma nova campeã, né? Ela entrou como lutadora, tanque, mas acho que mais lutadora do que qualquer outra coisa. Só que ela já entra como um título de a Loba, sabe? É basicamente isso dentro do jogo. Uhum. Bom, enfim. Essa explicação eu não tenho, mas daí eu fiquei com aquela ideia de como que eles iam justificar os outros heróis que, em teoria, morreram, mas que, né, já que isso seria canon, e eu não quero acreditar que eles vão usar a desculpa da realidade paralela pra isso. Não. Né? A ideia é de que é nessa realidade que rola o jogo. Então, Então, pra mim, a Jinx não morreu, cara. mas aí é que tá. Dentro do jogo, se não me engano, eles podem utilizar personagens que. Um exemplo, né? Exemplo assim, tô chutando. A Ambessa, no caso, se ela realmente morreu, ou pelo menos, sei lá, morreu e alguém em algum lugar, alguma hora, vai utilizar o corpo dela, sabe, como um tipo de soldado. Se isso acontecer, ou se vai acontecer, não sabemos. Mas seria algo possível dentro ali do universo do jogo, no caso. Ok. Então, assim, pra você que Aham. joga, né, e está ambientado com essa realidade, não teria problema se alguns personagens em Arcane aparecessem mortos, mas depois surgissem no jogo. Tipo, Sim, poderia fazer sentido isso. poderia, só que assim, duas coisas pra deixar mais, acho que um pouco mais claro. Tem muitos personagens dentro do jogo que muitas vezes eles estão no jogo vivos ainda, porém transformados. Seja Uhum. alguma coisa que, se ele sucumbiu de alguma forma por alguma força boa ou maligna, se ele foi modificado geneticamente, no caso do Warwick, ele pode continuar vivo, mas, né, que nem no jogo ele já não tem a parte humana dele, e é isso. É só a besta ali e acabou. E vários outros personagens que crescer dentro da história de Runeterra, eles são humanos, né? Eles podem ter algum tipo de força diferente, se seja ela Hextech ou força bruta mesmo e outras coisas. Mas dentro do jogo, com o passar do tempo na história, algo modificou eles ou eles foram afetados por algo. Então, no espaço de Runeterra, temos vários outros continentes, digamos assim, né, outras regiões, só que cada acontecimento de cada região é em uma época diferente da história. Um exemplo, Piltoverizal, digamos, aconteceu agora. Aí em outra região ali, a história daquela região diferente pode já ter acontecido enquanto acontecia Piltoverizal. Na outra região a história dela foi tipo 100 anos no passado.
Então não é uma linha do tempo contínua entre todos os lados, né, em todos os Não, espaços. não. Então é Dentro do jogo, possível, sim. Dentro do jogo, sim, é tudo já alinhado, Hã. né. Agora, na história de Runeterra, cada história, cada região é uma época diferente. Aí tem alguns acontecimentos separados que é tipo, Hum. personagem X ressurgiu porque alguém encontrou ele perdido, desamparado, e aí sim pode, na região ali, no tempo atual, já modificar. Pessoal, tá chegando aqui pro, né, finalizando, podemos dizer, a nossa conversa que poderia facilmente durar 2 ou 3 horas, porque tem muitas camadas para a gente discutir, mas né, vamos nos ater aqui a nossa 1 hora e pouco. Considerações e comentários finais sobre o geral de Arcane, né? O que teve de pontos positivos, negativos, um resuminho da experiência por completo. Rafa, pode iniciar. Pontos positivos pra mim, quase tudo, basicamente tudo nessa série pra mim é um ponto positivo. Acho ela linda, visualmente, musicalmente. A história é muito rica, o universo de League of Legends é muito rico, então isso é muito interessante. Para mim, o único ponto negativo que fica de verdade é o passo corrido que teve que ser feito para conseguir finalizar a série, o que é muito triste, porque eu acho que ela caberia facilmente mais umas 2, 3 temporadas aí para conseguir comentar sobre todos os personagens e entrar nas histórias deles, que seria muito interessante. Já mencionaram que talvez, possivelmente, vão fazer spin-offs da série para lidar com outros ambientes, com outros personagens. Eu acho isso válido, mas eu gostaria de ter visto isso sendo sequência em Arcane. E é esse meu comentário. Ah, beleza, eu acho que o que eu tenho a comentar de mais importante a respeito é o episódio 7. Eu quero falar que pra mim é o melhor episódio de toda a série. Eu sou meio suspeito porque eu adoro realidades paralelas e viagem no tempo e etc. Mas a forma como ele foi apresentado, e daí a gente volta a falar, né, da arte, da música, né? Temos ali o Heimerdinger tocando seu folk. Ele pareceu, podemos dizer assim, desconectado do que a gente estava vendo de Arcane, mas eu queria continuar naquela história. Queria saber o que Uhum. estava acontecendo, o que ia acontecer a mais, a menos, o que aconteceu antes, né? Como que a morte da Vi resultou numa periferia, numa subferia mais ordeira, podemos dizer assim, né? E uma ligação maior com o Piltover, etc. Enfim, aquele parecia um mundo bom para se viver, tanto que o Heimerdinger resolveu ficar por lá. Né? Mas a forma que foi apresentado o episódio 7 pra mim foi incrível, deu uma profundidade enorme pro Echo, pra Jinx, né, pra Powder, no caso. E se tem uma coisa que eu vou dizer assim de pontos negativos, né, além do que a gente já comentou, dessa virada de chave entre o ato 1 e o 2 e o 3, né, que parece que a história ia arrumar para um lado, daí eles tiveram que rushar, pra falar como os jovens, e, e finalizar todos os arcos de uma vez só. Eu achei que eles deram muito palco pra Mel, que eu não achei tão interessante assim o arco dela, embora pra mim ela seja tipo a personagem de animação mais bonita que já criaram na história. Ela é. Tá? Né? Mas assim, principalmente no ato 2 ali, ficou meio perdida a história dela e tudo mais, uma beleza. E o Echo, cara, que merecia muito mais protagonismo, podemos dizer até, e ele só foi ter isso tipo, no último episódio, praticamente. Né? Então, fica aqui a minha revolta, eu queria mais Echo. E por mais que eu, no finalzinho ali, a resolução meio que tenha saído, estilo o filme do The Flash, isso me pegou um Foi. pouco também, mas Foi.
Mas, em geral, realmente, Arcane foi uma grata surpresa. Foi muito interessante saber que você consegue pegar games e fazer uma adaptação tão fidedigna e ao mesmo momento tão boa, tão profunda, tão complexa. Eu acho que isso muito acaba sendo mérito da própria Riot, né? E do que eles criaram de lore pro jogo. Então, cara, acho que eu vou trazer logo os pontos negativos, que os bons é muita coisa. Enfim, os negativos eu concordo com a Rafa, eles deram uma corrida, principalmente nesse final. É uma rushada desnecessária que não precisava ter rushado, tá? Como um bom jogador de jogos da Riot, rushou sem necessidade, foi sozinho, entendeu? Acabou morrendo lá na frente e o time aqui atrás. Mas assim, senti falta do Echo. Eu gosto dele, eu gosto tanto como personagem do jogo, mas como personagem de Arcane também. Seria muito bom se ele tivesse tipo, tido mais ação, tido mais. Aparecido mais. Seria muito melhor do que só esse final aí. Claro, ele ali no final foi incrível, ótimo. Mas se tivesse mais, seria bem melhor. Cara, se fizer uma série dele, eu compro. É simples assim. Tipo, das aventuras do Echo. É isso. Aham. O pior que eu acho que daria pra fazer, sabe? Não seria ruim, não. Daria pra fazer. Entre os personagens que eles já apresentaram pra gente, eu acredito que ele seja o que tem mais força e mais apelo do público pra comprar uma série individual dele. Uhum. O eco dentro do jogo. Não, assim, eu vou usar um termo, mas não tão grande assim, né? Mas dentro do jogo ele é tido como o viajante do tempo, né? Por conta da máquina que ele usa, que ele rebobina, digamos assim, né? Que ele volta uma fração do tempo ali que ele pode. E ele tem essa questão dele. Literalmente o ponto forte dele é esse. É poder não, viajar e ao mesmo tempo conseguir ter um avanço rápido, sabe? Ele pode ir ali se ele quiser, ao mesmo tempo ele vai pra lá, ele tem essa liberdade. E acho que é isso. Pontos negativos eu não tenho, acho que não tem muita coisa não. Gostei muito da Ambessa, do final que ela Você tem. gostou muito da Mesa Morta, é isso? Com todo o respeito, mas eu odeio Noxus. Noxus pra mim não. Eu gosto de alguns campeões de Noxus sim, mas odeio Noxus, não suporto. Pode jogar fora. Ainda mais o jeito que eles fazem tudo. Mano, ver aquela cena de literalmente a Ambessa. Ah, acabou a Ambessa e sobrou a filha dela, né? Sobrou a Mel. E ver todos aqueles guardas que eram da Ambessa antes, eles. Mano, pra mim era um bando de robô ali. Tipo, a Ambessa se foi. Ok, Sim, agora vamos sim. seguir as suas Eu ordens. senti isso Tipo, também, cara. Eu senti, cara, o que vocês estão fazendo aí? muito. Um tipo de controle mental, sei lá. E uma coisa que eu queria dizer muito, principalmente pra vocês, né, o pessoal e também os ouvintes que não jogam League of Legends, uma pulga atrás da orelha. Eu vou citar uma parte do vazio que vai puxar muito a parte do Victor e do Jace e toda essa questão aí de multidimensões e tal que o Thiago trouxe, que ele falou que ele gosta muito. A citação do vazio é: quando um mortal é tocado por esse poder, ele vislumbra uma agonizante irrealidade eterna, que é o suficiente para estilhaçar até mesmo as mentes mais fortes. Os próprios habitantes do Reino do Vazio são criaturas geradas, muitas vezes com pouquíssima consciência, mas incumbidas de um propósito peculiar: levar toda Runeterra ao oblívio.
Intenso, hein? Caramba. Aham. Só isso. E faz um paralelo com o momento que eles estavam tendo uma conversa, né? Quando eles estavam nas formas astrais deles lá. Se eu não me engano, o Victor ele fala algo. Sim. Claro, não exatamente isso, mas que beira a essa ideia, né? Da obliteração. Sim, tem até a fala dele que eu gostei. Acho que foi a fala que eu mais gostei. Uma das que eu mais gostei do episódio final. É quando ele tá naquela forma ali com o Jace, já voltando a si, né? E ele fala: em todos os universos, em todas as equações resolvidas, não importa o que fosse feito, o resultado seria o mesmo. Então, tipo, mesmo que você resolvesse tudo, trouxesse tudo na perfeição, não restaria nada além da solidão e só. Arrepiei até. Ah, cara, assim, pra quem tem aquela ideia de que as animações são pra criança, ou algo que é só aventuresco e tal, tem uma profundidade em falas, em momentos de Arcane, assim, que dava pra fazer algumas teses de filosofia aí, cara, de sociologia, etc. Porque o trabalho que foi feito nesse ponto foi muito interessante, né? Não é uma produção rasa em nenhum momento. E isso acho que é o grande mérito que Arcane Não. trouxe. Sem E é dúvida. muito legal saber que isso veio de games, né? E não, sei lá, de qualquer outro tipo de adaptação de mídia que podemos dizer assim, teria uma aura mais culta, podemos dizer, né? No entendimento geral do público médio, podemos dizer assim. Certeza. Sim, acho que sim, completamente. Aí eu queria só falar, então, deixar aqui. Eu gosto muito do casalzinho, me perdoe, mas eu gosto muito do casalzinho, Vai e Caitlyn. Amo as duas, mas se foi ali entre aquele ambiente de Arcane, gosto da Jinx, também amo ela, mas a Vai ainda é minha favorita. Ah, mas eu acho que ela é a favorita de muita gente. Leigos ou não de League of Legends. É o bração. Final, né? Exatamente, é o bração. Cara. O bração ali pega, né? É, Não tem o que exato. fazer. Acho que então com essa frase sobre os brações da Vai, embora a gente tenha entrado num momento ali mais introspectivo e obscuro da lore do League of Legends, vamos Uhum, não, encerrar tranquilo. sobre esse episódio de Arcane, sua ligação com o LoL. E primeiramente, né, agradecer vocês dois, Ká e Rafa, por terem participado aqui dessa conversa. Agradecer também Marcelão, que está aí na nave mãe com a gente, o Jago que vai envelopar todas as ideias que nós jogamos aqui. E pedir a vocês, ouvintes queridos, que sigam novamente, né, a Black Company nas redes sociais e nos agregadores de podcast. Além de curtir e avaliar esse podcast, seja lá em qual plataforma você esteja nos ouvindo agora, pois isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. Frases finais, gente. Rafa, o que você tem a dizer? Eu também sou apaixonada pelo bração da Vai. Não, não, vamos finalizar melhor. Não, gente, sério, foi um prazer estar aqui. Gostei muito de ouvir sobre LoL com o K, né, esse especialista no assunto. É muito bom sempre aprender mais e entender um pouco mais sobre esse universo. Não vou jogar, mas provavelmente eu vou pesquisar mais e animada para um possível spin-off. Isso aí. Cá, suas últimas palavras nesse É, episódio. meus caros, a Arcane acabou. Estamos desolados agora. Mas se todos vocês quiserem, façam como a Rafa. Não joguem o jogo. Vão ler a história. Não entrem nessa vida, tá? Não recomendo. Mas assim, É incrível. é, É incrível. Eu esperava uma outra frase, mas vamos com essa. Isso aí. mas o jogo é legal, é divertido, assim. Se for pra jogar com a galera, com os amigos,
beleza, pode ir, tá tranquilo. Mas é aquilo, né? Jogo competitivo, né? Odiado por muitos, mas enfim. É maravilhoso Arcane, não tem nada o que falar assim. Continuo amando a Vi. Gosto da Caitlyn, gosto das duas juntas. A Caitlyn ainda tem muito a melhorar. A Jinx, incrível, maravilhosa, por favor, retorne. E, cara, sei. Ah, sobre spin-off, boatos, né? Boatos de sempre, de que todo. Acho que em toda a série sempre rola. Só pra deixar vocês curiosos todos, que a próxima. Se rolar um spin-off, né? E se tivesse uma outra temporada, ou fosse uma nova série, possivelmente seria sobre a região chamada Iônia, que é uma região rica em magia. E é praticamente a região ninja, digamos assim, sabe? De Runeterra. Cheia de partes ancestrais, de questão Aham. de clãs e tudo mais. E seres muito extremamente poderosos. E se não me engano, região onde adormecem ou adormece o ser mais poderoso de toda a Runeterra. Legal. Interessante. Se conseguirem adaptar isso, pelo menos, né, ali uma fração do que foi feito com Arcane, eu acho que tem tudo pra ser uma série boa também. E eu finalizo dizendo que estou muito feliz porque no, na primeira temporada eu gostei da Jinx, mas eu ficava com aquela pulga atrás da orelha de será que eu deveria ter gostado dessa personagem? E pra mim, Outro essa segunda Coringa, temporada. não. Exatamente. Foi, putz, Arlequina, né? Aquela Aham. coisa aí. Mas eu acho que a segunda temporada é a redenção dela. Eu tava até meio preocupado, como eu falei, né, no início, as artes, os trailers e tudo mais indicavam um outro caminho. E que, na verdade, fazia sentido com o que eu comentei, né? A semiótica, a forma que tá apresentado, pelo menos ali pelas artes oficiais do jogo. Mas apresentou mais complexidade para ela ainda, coisas mais interessantes. Então, estou muito feliz com ela, embora eu não queira ver mais nenhuma série, nada, onde ela apareça, porque eu acho que finalizou do jeito certo ali para ela. Obviamente, comigo acreditando que ela ainda está viva, né? Mas é isso, Arcane foi uma ótima experiência. Por mais que tenha sido corrido ali o final, eu gostei que foi curto, digamos assim, ela não se esticou ao ponto de que começa a ficar maçante, como acontece hoje em dia, né, com muitas das séries que isso, vira sucesso, eles começam a tentar tirar leite, até a hora que já não sai mais nada, né? Então ainda bem que ele terminou, digamos assim, num auge, corrido ou não, né, mas querendo ou não, no auge, e é muito bom, como eu falei antes, a gente saber que o conteúdo com essa qualidade veio diretamente dos games, né, das mídias digitais nossas, que é a prova de que se algo é bem trabalhado e trabalhado de uma forma com respeito, né, ao que já tem sido criado, a gente só pode ter ótimas produções que vão envolver um público que não fazia ideia do que estava perdendo, porque, né, não participa dessa comunidade dos jogos e tudo mais. Eu acho que é isso, pessoal. Não finalizamos aqui tristes pelo final de Arcane, mas satisfeitos, pelo menos em sua maioria, creio eu, né? E vejo vocês no próximo overview. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, valeu.